Olá, eu sou o Reverendo Alexandre Antunes, estou aqui como professor convidado do Centro de Treinamento APECOM, muito feliz de poder trazer essas aulas aqui para vocês sobre evangelização na universidade. Olha só que assunto interessante do momento, muita gente tem procurado, muita gente tem olhado já para a universidade com um olhar diferente, como um local onde nós precisamos ocupar espaço. E se você está aqui comigo nessa aula, eu vou te passar ferramentas. Na verdade, já estou te passando ferramentas e a gente está aqui nessa aula para falar sobre o que acontece na mente do jovem e entender a partir disso a mente dele para que possamos evangelizá-lo. E nessa aula de hoje, essa aula que nós chegamos até aqui, eu quero dar sequência. Eu gosto muito de filmes, essas coisas todas, então você tem a parte 1, parte 2, parte 3, a vingança, o retorno, a volta dos que não foram, né? Mas eu quero insistir ainda mais um pouquinho para que a gente entenda a mente do jovem. Isso para mim é fundamental. Você vai perceber nas próximas aulas que as ferramentas que a gente usa para evangelizar, elas só vão ter o devido alcance se você entender bem aquele público e o que acontece com aquele público. E nós falamos aqui, né, sobre questões que envolvem relacionamentos, que envolve a questão do intelecto, mas eu quero focar aqui nessa aula sobre a questão de cosmovisão. E o que todos precisam saber, né? Trazer à baila, trazer esse assunto à tona, pensar o que está acontecendo na mente do jovem, talvez até respondendo alguma pergunta que você tenha na sua mente do porquê que mudou tanto uma pessoa que você viu entrando no ambiente universitário e de repente essa pessoa começa a ter algumas conversas diferentes, algumas posturas diferentes, quer ir em lugares diferentes e a gente precisa olhar isso de maneira não simplesmente como algo que está acontecendo por acontecer, mas é um fenômeno de cosmovisões. É algo que está acontecendo, que começa, evidentemente, nessa questão das ideologias. Eu terminei a aula anterior falando sobre essa questão de ideologias e eu quero retomar esse assunto aqui, porque certamente, se você tenta entender o que acontece com um jovem nessa idade universitária, se você tenta entender o que está passando na mente e no coração dele, ele está recebendo informações, ideologias, e isso acontece de maneira objetiva e de maneira subjetiva. Objetivo é aquilo que é construído, detalhado, destacado, declarado, e nós fazemos muito isso enquanto público cristão, enquanto povo cristão, e até mesmo quando a gente tem um treinamento, a gente está dando nome às coisas, nós estamos definindo, organizando para atacar esse assunto. Mas muitas ideologias e nesse tempo todo de ambiente universitário em que eu convivo, em que eu respiro esse ar, e eu confesso que quando eu ingressei nesse ambiente universitário, eu fui cheio de, e aí a palavra na sua definição mesmo, pré-conceito. Eu percebi que aquele lugar ali era um lugar que eu não entendia. E, como eu estava falando, muitas coisas são subjetivas ali. Muitas coisas são ensinadas, passadas pelo professor, na cátedra, na lousa, no ensinamento, mas tem uma série de outros ensinamentos subjetivos que vão acontecendo, que vão se dando no dia a dia, na imersão, na intensidade que é a universidade. E se há um ataque na questão da sexualidade, dos relacionamentos, da questão do saber que é trazido,
as ideologias elas também estão aí o tempo inteiro no ambiente universitário. E eu quero justamente falar sobre isso. Em que sentido isso se dá? No sentido de cosmovisões. Veja, se tem uma coisa que acontece no ambiente universitário, é as pessoas geralmente chegarem ali em bolhas. Quando eu falo de bolha, eu estou falando que geralmente uma pessoa viveu a vida inteira dentro de uma bolha com conceitos, com construções, sejam elas familiares, sejam elas de ordem religiosa, sejam elas de cunho social. O fato é que geralmente um indivíduo que chega ali, até mesmo pela sua formação, da sua maturidade, do momento da sua vida, lembrando que eu estou dando uma ênfase maior, pensando aqui nesse público que começa ali a partir dos 17 anos, um adolescente. Então, veja, com conceitos que estão ali geralmente muito estabelecidos, mas como que uma bolha, meio que aquele conhecimento único de certos assuntos, bem protegidos, nem sempre, e aqui é uma observação, bem fundamentados, mas muitas vezes estabelecidos pela rotina, pelo hábito, pelo tempo ao longo da vida, por pertencer a um grupo. E quando chega no ambiente universitário, a gente costuma falar que existe um choque de cosmovisões, ou trazendo para uma linguagem aqui bem popular, a universidade vai lá e fura a bolha. E quando fura a bolha, geralmente alguém que nunca teve contato com outras visões de mundo, com outras formas de interpretar as coisas, com outras maneiras de responder às questões que dizem respeito à existência e que dizem respeito à realidade, geralmente esse choque causa algum tipo de consequência. E que tipo de consequência? É muito comum ver pessoas que começam, a partir de choque de cosmovisões, fazer uma salada na cabeça de ideias, de ideologias, de conceitos, porque quando outras cosmovisões são apresentadas, lembra que eu comecei essa aula falando de maneira subjetiva? Nem sempre, e veja, essa palavra que eu estou trazendo aqui para você, cosmovisão, é uma palavra até que tem sido usada recentemente, para justamente definir algo que estava aí acontecendo e que muitas vezes não era falado, mas visões diferentes da realidade são trazidas geralmente nesse período universitário e que furam a bolha daquela realidade que eu enxergava a existência até então, com respostas diferentes, com colocações diferentes, com proposições diferentes sobre absolutamente tudo, sobre morte, sobre Deus, sobre existência, sobre o que acontece quando eu tento interpretar a realidade. E essas respostas que são trazidas, às vezes divergentes, por não haver uma fundamentação, por não ter havido de fato uma boa preparação do jovem, ele acaba às vezes se confundindo, se perdendo e, como eu falei agora há pouco, a mente às vezes vira uma grande confusão de cosmovisões e nem sempre isso acontece de maneira objetiva. Isso às vezes acontece de maneira subjetiva, porque está sendo anunciado aqui uma visão diferente aqui, uma visão diferente acolá. Lembra da primeira aula que eu falei que a universidade é acima do bem e do mal? Então o que está falando lá é porque está certo? Se está na universidade, se alguém está lá está falando, é porque aquilo ali é correto? A gente vai aprender, e a gente, ser humano, a gente vai aprender muito tempo depois que não é porque alguém escreveu um livro, e aqui, veja bem, eu não estou falando da Bíblia como escritura sagrada, mas eu estou falando de escritores, grandes escritores que tem na humanidade, que escrevem livros. Esses livros aí ganham alcance milhões e que são usados como referência nas universidades. A gente passa um tempo, a gente fica mais velho quando a gente percebe que não é porque aquele cara escreveu um livro que o que ele fala está sempre certo. Mas geralmente o jovem no ambiente universitário, aquilo tudo está sendo trazido para ele, aquilo é diferente,
aquilo é novo. E essas ideologias são novas, essas cosmovisões são muito novas e às vezes isso causa um estrago na mente e no coração. E aí é o meu ponto de contato dessa aula, quando eles começam, e isso é o motivo da preocupação maior, a ressignificar de maneira extremamente equivocada as questões que envolvem a fé, as questões que envolvem Deus, as questões que envolvem a alma, envolve o entendimento da alma e até mesmo a questão que envolve o que acontece quando o ser humano morre. Veja que eu estou colocando esses pontos porque esses pontos são pontos da religião. Concorda comigo? E se eu, enquanto alguém que vou evangelizar, geralmente eu vou tocar nesses pontos quando eu vou conversar com alguém. E, inevitavelmente, se eu vou para o ambiente universitário, eu vou tocar nesses pontos com as pessoas que lá estão. E a gente se engana achando que esses assuntos não são tratados por quem está lá dentro. Pois eu quero dizer para você aqui nessa aula, abrindo essa caixa de Pandora, que se tem um assunto que é debatido dentro da universidade, é sobre como eles interpretam o ser de Deus, sobre o que acontece quando alguém morre, sobre o que acontece, sobre como interpretar a realidade. E o problema está em que muitas vezes conceitos totalmente hostis à fé cristã são anunciados como verdade absoluta, num contexto de uma sociedade que diz que não existe verdade absoluta, mas alguns absolutos para esse grupo existe sim, e essas verdades são trazidas e qualquer cosmovisão diferente daquela é considerada como absurda, como desnecessária e às vezes até mesmo infantil. É isso que às vezes faz com que o jovem no ambiente universitário, quando você vai falar de fé para ele tem uma resistência muito grande, porque ele vai entender que a cosmovisão correta é uma cosmovisão que foi cultivada naquele ambiente, que desconstrói conceitos e coloca visões distorcidas das coisas como a verdade absoluta. E ao dizer isso aqui, nessa aula, eu quero deixar bem claro aqui para você que está nos acompanhando, evidenciar para você aqui nessa aula, que geralmente isso provoca alguns sentimentos de inversão de valores, inversão de prioridades, inversão daquilo que é importante. E é por isso mesmo, e aqui eu encerro essa parte das nossas aulas falando do que é a universidade e do que o jovem enfrenta no ambiente universitário, para que você tenha em mente o que acontece ali. Evidentemente que isso é muito mais profundo e amplo, mas eu estou dando aqui ferramentas iniciais para que você entenda, para que, a partir de agora, a gente, de fato, possa falar de como atacar esses problemas, como evangelizar dentro do espaço universitário. E eu quero encerrar essa aula justamente já te convidando para a próxima, porque se você chegou até aqui, você deve estar curioso, né? E aí, professor Alexandre, como a gente evangeliza? Bem, com as ferramentas que eu já dei para você, a gente já tem muita coisa aqui de informação. E na próxima aula eu vou começar a falar para você sobre algumas ações práticas, atuações específicas que a gente pode tomar como referencial para que possamos impactar esse grupo importante da sociedade, grupo não alcançado, que são os universitários. Te espero na próxima aula.